Gente, eu acho que essa é a principal pergunta que vocês querem saber. Eu tenho visto bastante aqui esse questionamento. Embora eu tenha falado para um veículo que nós não estávamos juntos, a maneira como foi colocado foi como gerasse mais polêmica, né? Mas ainda bem que eu tenho aqui a minha página para falar com vocês a verdade. Nós estávamos numa crise, na prática completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa. Então quer dizer que apesar dos dois ainda estarem casados no papel, ainda morarem na mesma casa, mas mesmo assim eles estavam separados, então não dá nada. E como ninguém tinha coragem de tomar essa atitude, sendo que os dois já vinham tendo uma crise há bastante tempo, a Graciane achou por bem tomar ela a iniciativa e acabou rolando com o personal. Quem diria, né, senhores? Justo o cara que ficava o dia inteiro com ela, plantando bananeira de ponta cabeça, esfregando na cara. Mas segundo a Graciane Barbosa, o que gerou a polêmica foi a forma como isso foi divulgado, porque deu a entender que pelo fato da Graciane ser casada e morar na mesma casa que o Belo, e mesmo assim tá saindo com outro cara há 8 meses, aí o pessoal começou a achar que houve traição. E como será que ela queria que isso fosse divulgado então? Porque o Léo Dias falou exatamente isso, que eles estavam numa crise no casamento, mas ainda estavam casados e morando na mesma casa, e mesmo assim a Graciane estava fazendo desafios com o personal até fora da academia. E o problema é que daí o pessoal começa a lembrar de vídeos antigos da Graciane, no qual ela fala que gosta de namorar pelo bumbum e o Belo já não é chegado, e também teve uma história aí que ela já traiu o Belo em 2012, e vai juntando tudo isso, esse excesso de informações e essa polêmica toda, e eu acho que bateu arrependimento. E se tivesse sido só uma ensalsichada, sem querer, né, senhores, às vezes a pessoa tá ali fazendo um desafio com o personal, esfregando o desbeiço emocional na cara dele e acaba rolando sem querer, uma vezinha só. Mas foram 8 meses consecutivos de bateção de virilha como se não houvesse amanhã. Todo mundo já sabia, inclusive o Belo, mas a maneira como isso foi divulgada acabou prejudicando muito. Ela não esperava tudo isso. E o Léo Dias, se for ver, não tem tanta culpa assim. Ele ainda falou que a Graciane estava vivendo uma crise no relacionamento, mas ainda estava morando junto com o Belo. Mas será que isso é justificativa para, mesmo estando casado e morando junto com o marido, entortar o pescoço da girafa com o personal? A culpa é do Léo Dias, então. E ela justificou dizendo que eles estavam vivendo um bom momento profissional e não queriam atrapalhar isso com uma separação. Então é muito melhor trair mesmo e ir na cara dura, todo mundo sabendo, porque daí pelo menos não atrapalha no trabalho deles. E será que a pessoa não pensou em nenhum momento que era melhor não bater a virilha com o personal então, já que não queria atrapalhar o bom momento profissional que eles estavam vivendo? E se eu fosse resumir essa primeira parte aí, ela tá justificando que ela traiu o Belo, mas eles já não estavam mais juntos, apesar de estarem casados no papel e morando na mesma casa. Mas isso significa que eles estavam juntos sim. Se tá casado e morando junto, ai não, mas ele tá dormindo de um lado da cama e eu de outro. Então não dá nada. Pode macetar com o personal, mesmo antes de assinar a papelada. Só pra fazer o test drive, né? Vai que o personal é borracha fraca. Pro Belo não ficar tão chateado com essa situação toda, pelo menos a gente pode comprovar que o personal, na verdade, apesar de ser personal e tudo, mas é sub-5. E dizem os especialistas que parece um pedreiro shapeado. Tô brincando, o personal é gente boa também, mas eu acho que ficar saindo com mulher casada não é muito legal. E isso pode atrapalhar inclusive no serviço dele. Porque a pessoa dizer que tá com uma crise no relacionamento, isso não autoriza ela, mesmo estando casada e morando junto com o marido, a se relacionar intimamente com outro homem. Ou será que não tem problema? Basta a pessoa falar isso, ai não, eu moro na mesma casa, mas a gente já não faz mais nada junto, então vou sair com outros caras. Será que é tão simples assim? Se fosse isso, não existiria o divórcio. A pessoa, para ela começar uma relação, ela tem que terminar outra, e oficialmente. Não adianta terminar escondidinho e enfeitar a cabeça do marido na academia, e ainda mais desse jeito que todo mundo ficou sabendo. Eu acho muita sacanagem. O que ela e o personal, na verdade, fizeram foi humilhar o Belo em rede nacional. Aí depois o Belo imediatamente tratou de se humilhar também, chorando na hora que ele tava ouvindo uma música dele mesmo. E o cara talvez não perceba que isso é livramento. Se
já não foi a primeira vez, se a esposa já estava saindo com o cara há vários meses, e se a esposa tá parecendo a Shiva do Mortal Kombat, o que mais precisa pro Belo perceber que na verdade esse relacionamento é uma bomba relógio? E eu tenho certeza que o Belo consegue um relacionamento a qualquer momento que ele quiser. Não precisa chorar por causa de uma pessoa que te traiu durante 8 meses. Mas o problema é que a paixão deixa o cara cego, senhores. Ele não enxerga que ele pode tomar um fatality da esposa dele a qualquer momento e que depois que a pessoa trai, nunca mais é a mesma coisa. Sabe, a gente tem muitas mensagens assim. Uma coisa que eu nem esperava. Porque eu tava esperando mais pelo julgamento. E eu queria muito conversar mais com vocês, explicar mais os motivos. Eu prometo voltar, mas desculpa que agora eu consigo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas eu tô aqui pra agradecer cada mensagem. Eu sei que vocês querem ver a gente bem. Eu não estou suportando mais. E eu também sempre quero poder ver vocês bem. Eu não tenho vivido. Caramba, coitada, força guerreira. Ela deve estar passando por um momento muito difícil. Ela tá muito triste, senhores. E isso ocorre porque, na maioria das vezes, a guerreira que trai o marido se coloca no lugar da vítima e no final ela ainda vai falar que a culpa é dele. E ela ficou emocionada assim porque um seguidor mandou pra ela que estão torcendo pra reconciliação dela com o Belo o mais breve possível. E ela não resistiu e foi às lágrimas. Vocês pensam que é fácil? Só ela sabe o que ela tá sentindo nesse momento. Culpa, arrependimento, vergonha? Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, diante dessa demonstração, a chance deles se reconciliarem é grande, porque o Belo mesmo parece que não liga muito pra isso. E a Graciane pelo jeito se arrependeu e tá se sentindo culpada, e tanto que nesse momento ela não está com cabeça, senhores, pra falar sobre isso. Devemos respeitar então, dar o espaço do casal, não vamos ficar fazendo piadinha. Desejo toda a força do mundo aí pra Graciane, que ela exploda de tanta força, e eu desejo também que o Belo aprenda essa dura lição. Quer lição mais dura que essa? Eu já ouvi boatos aí que a Graciane traiu o Belo até com o jogador Adriano Imperador, e tá certo que nesse momento acabam surgindo vários boatos, a gente não tem certeza dessas informações aí, mas posso garantir que não só eu, mas Chad Bolivariano e todos os outros canais Red Pill estão fazendo uma cobertura jornalística 24 horas em cima desse caso, então eu creio que eles vão esperar um pouco a poeira baixar, e assim que o pessoal esquecer um pouco, eles vão se reconciliar e tudo vai voltar como se nada tivesse acontecido. Até porque um homem apaixonado é capaz de fazer qualquer loucura pela mulher amada. Força guerreiro! E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva e ative a sinetinha das notificações. Conheça também a nossa página no Facebook que chama Hackeando Matrix. Lá você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!